Viver uma vida de transparência na presença do Senhor significa viver em sinceridade e verdade. Não negando suas fragilidades, erros e pecados, mas apresentando todos diante ao altar do Senhor, confessando, pedindo perdão e suplicando pela capacitação para permanecer de pé em meio às tentações. A paz do Senhor Jesus Cristo! Seja muito bem-vindo ao canal Abner Jovem Cristão. Você está em mais um vídeo desta série chamada Renovo. No vídeo de hoje iremos falar sobre a transparência, sinceridade e verdade de nossas vidas para com Deus e de como isso nos conduz a um genuíno renovo. E eu já quero desejar que Deus possa abençoar a sua vida, família, casa e ministério em nome do Senhor Jesus. Vamos ler uma passagem que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 18, versículos de número 10 ao 14, que assim nos diz. Leia comigo. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Aleluia! Queridos irmãos e ouvintes, Jesus utiliza uma história de um fariseu e um publicano. Ambos haviam subido ao templo do Senhor. Contudo, cada um se portou de maneira diferente em suas orações no templo. O fariseu se escondia atrás de seus feitos em um espírito arrogante de superioridade. Julgava ser melhor do que os outros, inclusive, em outras palavras, melhor do que aquele publicano. Por outro lado, o publicano sequer ousava olhar para cima, para o céu. Era convicto de seu estado pecaminoso e de que necessitava desesperadamente da misericórdia de Deus. Jesus diz que o publicano desceu justificado e não o fariseu, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Contudo, o que mais me chama a atenção na passagem é o contraste entre a aparência do fariseu e a transparência do publicano. O fariseu tinha consigo a aparência, mas se resumia apenas nisso. Julgava-se superior e digno do reconhecimento divino, pois dava dízimos de tudo quanto possuía, jejuava, em outras palavras, segundo a sua própria percepção de vida, era inculpável, sujeito à glória e ao louvor humano e ao reconhecimento divino, segundo a percepção que temos do texto. Pois de fato tenta mostrar a Deus que é digno de ser abençoado pelos seus nobres feitos. Em contraposição, o publicano, transparente, reconhecia que não era digno sequer de levantar seus olhos aos céus no templo do Altíssimo, pois sequer queria olhar para os céus. Não omitia sua decadência pecaminosa, confessava sua indignidade e transgressão, não se escondia atrás de uma capa ou de um rótulo, havia subido ao templo simplesmente para orar, suplicar pela misericórdia de Deus sobre a vida de um miserável pecador. Não é estranho? Parece que estamos retratando uma história que se repete até os dias atuais. A capa de santidade que muitos acham possuir não os permite demonstrar transparência diante de Deus.
julgam incoerente e desordenado a forma de entrega de um publicano que possivelmente chora por seus pecados dentro do templo, pois tais fariseus idolatram-se a si mesmos por seus feitos e obras, não têm maturidade para reconhecerem seus erros. Às vezes, pensam que Deus sequer está os observando dentro de suas casas. Na verdade, procuram se auto-justificar em público, pois já não têm intimidade com a presença de Deus há muito tempo. As orações se tornaram rotina de aparência. Não existe arrependimento, não existe entrega, não existe rendição, não existe sequer humilhação. Se exaltam e se colocam nas mais altas posições, mas todos estão rejeitados por Deus. Enquanto isso, há um publicano inteiramente entregue que reconhece suas falhas e defeitos em suas orações. Intensamente suplica pela misericórdia, reconhece que se não fosse, em outras palavras, a misericórdia divina, ele já não estaria ali pela sua conduta. Em outras palavras, o publicano mostrava que dependia da misericórdia de Deus. O publicano mostrava que necessitava da misericórdia de Deus. Em uma analogia, comparação conosco, quantas não são as vezes que não nos escondemos em nossa capa de fortaleza espiritual, nos julgando inabaláveis, invencíveis, inalcançáveis, quando na verdade, se não fosse a misericórdia de Deus, um simples sopro teria nos destruído e massacrado por inteiro. No caminho em busca de um genuíno renovo, se em nós não existir transparência com nossas circunstâncias diante de Deus, nunca sairemos do lugar da nossa limitação. Nunca haverá evolução ou crescimento em busca do renovo. Talvez dizemos que estamos frios, raquíticos espiritualmente falando, mas tudo isso na verdade é consequência da ausência de transparência. Se fôssemos mais transparentes, não sofreríamos em meio a tantas situações. Reconheceríamos nossa fragilidade e encontraríamos em Deus a genuína capacitação para vencermos as tentações, para rompermos em meio às provas e para alcançarmos as vitórias em meio aos desertos que enfrentamos. Ou seja, quando nós nos colocamos em transparência diante do Altíssimo, nós recebemos a capacitação para cumprirmos o nosso propósito. Isaías recebeu a capacitação em seus lábios, pois foi transparente diante a magnitude da glória de Deus. Reconheceu, ai de mim! Reconheceu a impureza de seus lábios, reconheceu o seu pecado e foi purificado, pois teve transparência diante de Deus. Afinal, diante da graça, do poder, da autoridade do Senhor Jesus, não há rico, não há pobre, não há grande, não há pequeno que possa suportar. Mas existem muitos que tentam resistir. Deus não te chamou para ser um super-homem, para ser uma super-mulher. Deus sabe das suas fragilidades. É claro que não podemos nos escribar em tais fragilidades, mas jamais podemos escondê-las de Deus. Não há como esconder nada do Senhor. Ele sabe de tudo, Ele vê tudo, Ele conhece o nosso interior. É por isso que se torna vã a oração de autojustificação, tentando mostrar para Deus que somos dignos quando na verdade não somos, e tudo que nós merecíamos era a condenação e não a sua misericórdia. É por isso que o Senhor tem tocado em meu coração para estar trazendo esta mensagem no dia de hoje, para que você possamos entender que em busca de um genuíno renovo, em busca de uma genuína aliança com a presença do Altíssimo, nós precisaremos ser transparentes. Ser transparente significa confessar tudo diante ao altar do Senhor. Não se escribar na superioridade, engolir a prepotência e lançá-la fora, pois diante do Altíssimo não há quem suporte. Deus quer que sejamos transparentes, que confessamos as nossas fragilidades, os nossos erros e as nossas propensões, pois ainda que Ele saiba de tudo, Ele quer ter intimidade conosco.
Um alguém transparente é um alguém que, mesmo sabendo que Deus já sabe de tudo, ainda insiste em confessar os seus erros, as suas fragilidades, os seus momentos de decadência, pois sabe que confessando ao Senhor, que buscando a capacitação celestial, encontrará em Deus a capacitação e a resistência para vencer. Agora, se tentarmos nos esconder na capa, jamais iremos alcançar intimidade e uma genuína aliança com a presença do Altíssimo. Que sejamos, neste ponto de vista, transparentes como foi este publicano. Ele não escondeu, ele não omitiu, ele simplesmente reconheceu: tem misericórdia de mim, Deus. Pecador, em outras palavras, sou um homem pecador. Eu tenho pecados, eu tenho fragilidades, eu tenho os meus momentos de crise, eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua graça, senão não há como eu sair daqui. Eu necessito da tua presença, da capacitação que há em tua presença, senão não há como eu continuar, não há como eu prosseguir. Clame neste sentido, confesse todos os seus erros, todas as suas fragilidades, todas as suas derrotas diante ao Altíssimo, e Ele te concederá capacitação para buscar, para encontrar, para alcançar um genuíno renovo e uma genuína aliança com a presença de Deus. Amém? Esta é a palavra que Deus tem depositado no meu coração. Que Deus abençoe sua vida, família, casa e ministério em nome do Senhor Jesus. Amém?